paz do Mestre esteja em nossos corações. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Que a paz esteja com eles. Nós colocamos aí esse bumerangue, não é? Para lembrar exatamente o tema de hoje. Ele vai e ele volta, não é? Então nós agimos, temos um efeito, temos uma causa. Existe uma frase de um pensador, filósofo Leon Tolstói. Ele diz o seguinte, que quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer da nossa falta de visão para o todo. Você olha aquele bando de árvores e você não consegue ver o que está por trás, a natureza, o borbulhar da água caindo na montanha, o cantar dos pássaros. Então a gente está aqui exatamente para tentar melhorar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Assim que nós temos alguns objetivos que nós elencamos aí. Entre alguns está responder às perguntas que mais fazemos todo o tempo sobre. Afinal, somos livres ou predestinados? A segunda questão é até que ponto temos o poder da escolha, o livre-arbítrio? E até que ponto esse poder de decisão existe? É outro questionamento. E que efeitos nossas ações geram em nosso futuro, tanto nesta como em outras vidas? Eu coloquei em destaque o bom ou o mau karma. Então vamos tentar um pouquinho raciocinar em cima dessa palavra karma, que ela, hoje nós usamos com mais frequência, mas ela já é usada há muitos milhares de anos pela filosofia hindu. Eles dizem o seguinte, que karma é uma espécie de lei universal de causa e efeito. Então nada mais é daquilo que nós estudamos no Evangelho, que nós estudamos no Espiritismo, só com outro nome diferente. Não é? Por quê? Porque a palavra vem de uma língua indiana muito antiga e ainda falada em algumas províncias da Índia, que é o sânscrito. E significa o quê? Ação. Karma significa ação. Então, o que é isso? É a influência que as ações dos indivíduos têm sobre tudo o que acontece em suas vidas. Nós agimos, nós fazemos isso acontecer durante a nossa existência, seja nas que já passaram, seja nessa que nós estamos vivenciando. Então, existe um monge francês, num livro que ele tem, que é O Monge e o Filósofo, é um livro que, se vocês quiserem ler, é bom. Ele diz o seguinte, que o karma não nasce de uma vontade divina. É muito importante nós atentarmos para essa frase dele. Nem pode ser atribuído ao azar. Muitas vezes nós atribuímos isso ao azar. Ele é fruto dos nossos atos. E por atos entendemos o quê? Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações físicas, sejam elas negativas ou positivas. Assim é que, sejamos adeptos ou não de uma teoria ou crença, todos nós temos uma visão do universo e sobre os fenômenos da vida. Nós sempre temos também o nosso lado filosófico, não é? Para muitos, o que vale é o esforço do homem. A gente costuma ouvir isso. Não, o sujeito se esforça, ele consegue, ele vai lá. A coisa não é bem assim. E eles dizem que o homem é o senhor do seu destino, independente de qualquer coisa. Há uma outra corrente que diz o seguinte, somos reféns do destino. Já nascemos com sorte ou azar, pouco ou nada importando nossos esforços. Muitos acreditam neste lado, não é? Nós já nascemos com sorte, não, fulano é sortido, né? Ou então, fulano tem um azar danado, a gente usa muito, mas sem analisar
o que está por trás disso, como nós vamos fazer algumas reflexões. Então, muitos acreditam ainda em milagres, ou na miraculosa intervenção divina em favor de nossas vidas. Não, isso aconteceu porque foi um milagre. E ele está agora ganhando na loto porque foi um milagre. Não é bem assim a coisa, não é? Os gregos, eles acreditavam que o nosso destino era regido por 3 irmãs, que eram deusas, e que elas fiavam a roda do destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Vamos ver mais adiante o que é que a nossa doutrina nos fala a respeito disso. A doutrina diz o seguinte, que atingido o patamar evolutivo que permite ao espírito integrar-se ao reino humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Então, nós já estudamos um pouco isso, quem está frequentando as aulas na casa, sabe que nós vemos o espírito nasce ignorante, sem nenhum conhecimento, e ele vai passando várias fases, que nós não vamos entrar em detalhe também por causa do tempo, até quando ele começa a se integrar no reino humano, ele agora então passa a ter o livre-arbítrio. Ou seja, ele passa a ter a liberdade de escolha. Nós vamos agora poder escolher, eu quero ir pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, pelo bom ou pelo ruim. Então, a partir daí, ele torna-se artífice do seu próprio destino. Como consequência natural do poder escolher, nós temos também o quê? A responsabilidade pela escolha como característica básica desse momento evolutivo. Então, eu escolho, eu sou responsável. Se eu tomo uma atitude errada, eu tenho que me responsabilizar sobre aquilo que eu agi. Por isso, lá adiante, naquela frase, no primeiro slide, é ação, não é? Portanto, essa faculdade que só pode ser conquistada pelo ser pensante no momento em que ele se acha maduro para tal. Vejam como Deus, na sua imensa sabedoria, ele trabalha o nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós já conquistamos a nossa inteligência, nós já estamos maduros para dizer eu vou pela esquerda ou eu vou pela direita. Portanto, como nós colocamos no título, é como uma colheita de semente que plantamos. E as sementes são justamente nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E é a qualidade delas que determina o que vamos colher. Por analogia, nós temos um exemplo que é como um plantio e colheita que permite expandir nossa consciência e a transição da ideia de separação para unidade, já que abre espaço para que compreendamos nossos erros e acertos e aprendamos com eles ao longo da vida. Portanto, o nosso destino é construído a todo instante pelo poder da escolha. A todo instante nós estamos escolhendo nossos erros e nossos acertos. Então, nós agora temos a liberdade de escolha. Nós vamos agir da maneira que nós acharmos conveniente. Cada um tem essa liberdade. Se nós vamos agir de maneira errada ou de maneira certa. Se nós formos no Livro dos Espíritos, Kardec trata do assunto na questão 258, onde ele trata com a espiritualidade dessa escolha dessas provas. E lá ele elenca uma série de novas questões para a gente pensar um pouquinho. E ele pergunta, por que muitos criminosos levam a vida numa boa? Muitos de nós já fizemos essas mesmas perguntas. Muitas vezes, antes de nós começarmos a estudar o Espiritismo, nós agimos dessa maneira. Quantas vezes a gente está conversando com certas pessoas e a gente escuta essas pessoas falarem exatamente isso sem conhecimento de causa. Uma outra questão, Kardec coloca, por que pessoas perversas
não tem um fim com proporcional sofrimento? A gente costuma fazer também esse tipo de pergunta. E aí ele continua: por que tantas pessoas de bem são vitimadas por padecimentos atrozes? São comentários que nós fazemos. Puxa, mas o fulano, ele era tão bom. E como é que ele está sofrendo agora desse jeito? Não é? E a gente não entende o porquê. E, finalmente, ele pergunta: o espírito reencarnante colhe o que plantou? Então, vejamos algumas respostas a respeito disso. Em primeiro lugar, voltando a falar sobre o livre-arbítrio, ele é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Isso é muito importante para que nós entendamos isso, porque quando nós estamos tratando deste assunto, principalmente nas aulas, há muito questionamento a respeito disso. As pessoas entendem esse livre-arbítrio de uma maneira totalmente equivocada. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais condição de decidir sobre as nossas escolhas. E para efeito didático, eu coloquei essas fases evolutivas do ser em 3 fases, para que nós possamos entender e comparar o que são essas fases evolutivas. A primeira delas diz o seguinte: nos primeiros momentos de humanidade, o espírito quase não tem. Então ele não tem nenhuma maneira de ele tomar decisão, porque ele está ainda começando a sua evolução. Portanto, ele está agora sujeito ao determinismo por não ter conhecimento nem experiência para avaliar melhor sua escolha. Por analogia, é como aquela criança a quem não permitimos realizar determinadas ações por não conhecer ainda os perigos que corre. É interessante a comparação para nós entendermos melhor. É como uma criança que não permitimos realizar determinadas ações por não conhecer os perigos que essa criança vai passar. Então, assim é a primeira fase evolutiva do ser. Nessa fase, o que é que o Criador faz? O Criador, em sua infinita misericórdia, permite que espíritos mais elevados tracem-lhe o caminho a seguir como forma de suprir-lhe a falta de experiência. Então, nós temos esses mentores que trabalham na espiritualidade e eles, então, vão indicar o caminho que esse espírito ainda infantil terá que seguir, porque ele não tem como decidir. Ele poderia tomar uma atitude diferente e isso iria atrapalhar os desígnios que Deus tem para ele. Na segunda fase, nós temos já um espírito que já cresceu, ele já está em média evolução. Agora ele tem menos restrita essa faculdade. E comparando, nós temos que é como se fosse um jovem que, após passar pela disciplina necessária do momento infantil, tem mais possibilidades de decisão. Então, ele já agora sai dessa fase infantil, já entra na adolescência, vamos comparar, certo? E agora ele tem uma média evolução. Na terceira fase, agora nós temos o espírito totalmente evoluído. Não ainda um anjo, mas já com evolução suficiente para saber o que ele vai fazer. Assim é que o espírito evoluído é como o homem maduro, que as provações e os corretivos já formaram sua personalidade e, como consequência, sua liberdade é maior. Nós temos agora, neste ponto, a liberdade da escolha, o certo ou o errado. Por isso, nós dizemos que a lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais preconizados pela doutrina espírita para explicar as contingências ligadas à vida humana. Vejamos. Segundo essa lei,
A todo ato da vida moral do homem corresponderia uma reação semelhante dirigida a ele. Prestem muita atenção. A todo ato da vida moral do homem corresponderia uma reação semelhante dirigida a ele. Por que corresponderia? Porque nós podemos atenuar isso. Deus permite que a gente atenue essa ação, como nós vamos ver em seguida. Esta lei procura explicar, portanto, os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. Muitas vezes nós não entendemos, mas existe sempre um motivo justo. Existe sempre algo que vai fazer com que nós acertemos o caminho. Portanto, a melhor explicação para esta lei está quando Jesus diz o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós não podemos fugir disso. Nós podemos semear, mas nós vamos colher. Assim é que, se nós semeamos o mal, a tendência seria receber o mal. Se semeamos o bem, vamos receber o bem. Mas vamos entender melhor um pouco isso. Ou seja, nossas ações ecoam no universo que devolverá à sua fonte de ações os efeitos. Ou seja, ou nós vamos ter bênçãos ou vamos ter sofrimento correspondentes àqueles atos que nós praticamos. Portanto, Jesus lembra o seguinte: a cada um segundo suas obras. O que ele quer dizer isso? Ele já falou antes. A cada um segundo suas obras. Se nós obramos, se nós realizamos ações, pensamentos, palavras no sentido bom, nós teremos o retorno pelo lado bom. Se nós agimos em sentido contrário, nós vamos receber o lado ruim. Portanto, a lei de causa e efeito está na base da justiça divina. Na questão 337 do Livro dos Espíritos, Kardec volta ainda, ele sempre dá um tempo e volta a questionar para que a coisa fique bem mastigada, bem inteligível. Ele diz o seguinte, ele pergunta: a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta a Deus? E a espiritualidade responde: pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas. Então, vejamos bem isso aqui que ele responde. Da mesma maneira que as diferentes provas. Sobretudo quando o espírito não está apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. E eles continuam: como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e sua posição no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Vejam bem, como expiação, aquele espírito ele precisa de alguma maneira expiar certos atos que ele praticou nas vidas passadas. E dessa maneira, então, ele é colocado em situações em que a tendência será resgatar aquilo que ele fez. Mas Deus é tão bom que ele atenua muito essa prova. Só para lembrar, muitas vezes nós nos deparamos, algo que nos chama muita atenção, nas calçadas perto do Coliseu, do Vaticano, a gente passa por ali e vê mendigos, desde cedo, debruçados sobre o seu próprio corpo, totalmente inclinados. E a gente olha e pensa que aquelas pessoas não têm vida nenhuma. Não há um movimento, não há nada. Uma tigelinha no lado e a gente passa ali e se choca com aquela visão que a gente tem ali. E às vezes, quando nós não
temos o conhecimento da espiritualidade, a gente diz, puxa, por que não tiram essa pessoa daqui? O que ele faz aqui com tantos turistas viajando por aqui, olhando? E a gente vai buscar essa explicação exatamente aqui. É uma expiação que ele passou. Foram pessoas más há 2000 e poucos anos atrás, naquelas barbaridades que faziam com as pessoas no Coliseu, independente do Coliseu. Então eles pedem que eles venham como expiação. Muitas vezes não só numa encarnação é suficiente. Eles têm que passar outras e outras para que eles possam sair daquilo. E a gente fica ali intrigado, mas o Espiritismo nos responde exatamente isso. Ele está ali expiando as suas faltas que ele cometeu em vidas passadas. Só dessa maneira ele vai conseguir se reerguer. Porém, o espírito, ao voltar à Terra em um novo corpo, sempre se submete, com o endosso de sua vontade ou não, às necessidades evolutivas. Quando nós reencarnamos novamente, seja com o endosso da nossa vontade, seja queiramos ou não, qual é o objetivo da gente estar de novo aqui? É evoluir. Nem que seja um degrauzinho. Eu sempre costumo lembrar que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente, antes disso, agia de maneira intempestiva. Se nós formos analisar nós mesmos há 30, 40 anos atrás, e hoje a gente já se analisa e diz assim, puxa, como eu fui capaz de tomar aquela atitude, como eu agi daquela maneira, eu chego até vergonha de mim mesmo por ter tomado certas atitudes. Então o que é isso? É evolução. Nós estamos aqui crescendo aos pouquinhos. Muitas vezes nós nem percebemos, mas nós vamos galgando um degrauzinho de cada vez. Portanto, seja com a nossa vontade ou não, a finalidade sempre é evoluir. E sua futura existência no mundo é a consequência natural de suas experiências passadas. Volto a lembrar, algo que nós fizemos, experiências que nós vivenciamos em várias e várias reencarnações passadas, nós agora estamos aqui para corrigir o caminho que nós tomamos. Portanto, apenas a pouco e pouco o espírito vai aprendendo a lidar com o livre-arbítrio em tomar as decisões corretas. Por esse motivo, a gravidade de uma falta é proporcional às luzes que o espírito já tenha alcançado. Isso é muito interessante. A gravidade de uma falta é proporcional às luzes que o espírito já tenha alcançado. Então, Deus não vai cobrar da gente de uma vez só. Ele vai cobrar aos poucos. Portanto, quanto mais responsável e consciente, mais senhor de si mesmo. No entanto, muitas entidades espirituais recalcitrantes, depois de esgotados os mecanismos que instam por boa vontade no que se refere à sua regeneração, são constrangidos pela lei a uma nova vida no corpo, segundo as circunstâncias que melhor lhe atendem ao aprendizado. Então, o que acontece? Lá no mundo espiritual, existem entidades que sabem que precisam expiar as suas ações. Mas lá, apesar de que no plano espiritual nós evoluímos, mas ele precisa passar pelas provações da carne, para que ele possa resgatar o seu passado. Então ele sabe já foi mostrado para ele, olha, você vai reencarnar, mas vai acontecer isso. E ele fica dizendo amanhã, e amanhã, e amanhã. Então ele fica protelando. Aí o que acontece? Ele é constrangido pela lei, a uma nova reencarnação. Agora, não depende mais da vontade dele. Ele tem que vir porque essa é a lei de Deus. E aí, muitas vezes, ele é submetido a um processo, quem está estudando a doutrina já viu isso,
ele é submetido a um processo de hipnose e dessa maneira ele novamente é colocado num ventre materno para uma nova reencarnação. É esse tema da outra palestra, não é? Portanto, com semelhantes companheiros, a espiritualidade nos ensina. Com semelhantes companheiros desencarnados, acontece o mesmo que acontece com aqueles que se sentem responsáveis por determinada criança que, por sua livre escolha, não se animaria a frequentar os bancos escolares e nem se entregar aos benefícios enobrecedores do trabalho na formação do caráter. Por analogia, para a gente entender o que está acontecendo, certo? Uma criança, por sua livre escolha, não se animaria a frequentar os bancos escolares, nem se entregar aos benefícios enobrecedores do trabalho na formação do caráter. É a mesma coisa com essa entidade. Eles não querem, mas eles são constrangidos a uma nova reencarnação. Portanto, a imposição reencarnatória não lhes é determinada, porém, por nenhum tribunal de justiça. É importante nós atentarmos e analisarmos esta frase. A imposição reencarnatória não lhes é determinada, porém, por nenhum tribunal de justiça do mais além. Deus não é um magistrado a distribuir sentenças ao simples bater do martelo, condenando irrevogavelmente aqueles que se postam no banco dos réus. É a necessidade que advoga em favor dos espíritos recalcitrantes. Vejam, é a necessidade que advoga, reclamando para eles a bênção do recomeço no Instituto Reeducacional Terrestre, possibilitando-lhes viver sob a influência do meio que lhes forneça o reajuste. Olha esse finalzinho da frase. Então, eles são constrangidos a uma nova vida na Terra. E nessa nova reencarnação, eles vão viver sob a influência do meio que vai lhe fornecer o reajuste. Agora, ele já, de posse do seu livre-arbítrio, ele vai ser colocado em situações que vão testar se ele já tem condição de decidir ou não. Porque ele agora já está evoluído. Então, ele é colocado numa situação e aí vai decidir se ele vai pelo caminho certo ou se vai pelo caminho errado. Aí está o livre-arbítrio. Portanto, assim o sofrimento não é uma punição. Trata-se de um recurso pedagógico cujo valor os homens de visão imediatista estão longe de admitir como tal. Espírito algum reencarna para ser aniquilado em suas esperanças de crescimento. É muito importante isso. Deus é amor. Deus, ele não vai querer aniquilar nenhum das suas criaturas. Então, isso é muito importante. Ninguém vai reencarnar para ser massacrado, para ser aniquilado. Isso é muito importante nós analisarmos. Os que retornam às lutas no mundo o fazem na expectativa de que consigam dar decisivos passos nos caminhos da evolução, como nós já comentamos há pouco. Né? Se nós estamos nesta vida, é porque nós vamos vivenciar situações que vão mostrar se nós estamos evoluindo ou não. Todo instante, como nós dissemos numa frase lá atrás, todo dia nós somos colocados em teste, seja na nossa casa, no nosso lar, seja no trabalho, seja no trânsito, enfim, a cada instante a gente é testado. Você conseguiu? Ainda não conseguiu? Então você tem mais outra chance. E aí a gente vai caminhando aos poucos. Portanto, de cada existência física, o espírito se retira com um acervo maior de experiência, embora nem sempre a uma primeira análise o seu aproveitamento tenha sido o esperado. Então, às vezes a pessoa pode pensar, não, mas ele passou pela vida como um nada. Não existe isso. Sempre vai ficar alguma coisa. E quando ele está no mundo espiritual, ele vai analisar
aquilo que já aconteceu com ele, o que ele já passou, e vai pedir uma nova reencarnação para corrigir os seus erros. Portanto, através dos reveses que enfrenta, adquire ainda que imperceptivelmente novos hábitos para mais tarde mostrar-se inteiramente renovado. Portanto, o meio que se oferece ao espírito em sua vida sobre a terra pode ser comparado ao solo que se oferta à semente para germinar. Criando-lhe ambiente propício, é lógico que a semente, sempre igual exatamente a qualquer outra, vai acontecer o quê? Vai produzir de modo às vezes surpreendente. Então é muito interessante nós analisarmos essa fase. Se nós criamos um ambiente propício e colocamos aquela semente ali, ela vai germinar e vai nos dar uma colheita surpreendente. Portanto, é uma punição para o espírito reencarnante o propósito de fazê-lo colher o que plantou? Nova pergunta. E vamos ver o que é que a espiritualidade nos responde. É indispensável que se criem oportunidades para o espírito. Então, nós não estamos ao léu, nós não estamos à toa. É importante que se criem as oportunidades para que o espírito possa evoluir. E aí vem em seguida, a punição para o espírito reencarnante não se restringe ao propósito de fazê-lo colher o que plantou. Não se restringe ao propósito de fazê-lo colher o que plantou. Todavia também, principalmente, é o de ensiná-lo a viver em sintonia com as leis que vigem no universo. A lei de causa e efeito, portanto, ela não é linear. Se fazemos alguém perder um braço, não necessariamente perderemos um braço. Aqui está a grande explicação de tudo que a gente vem falando desde os primeiros slides. Porque quando nós não entendemos isso, nós achamos que essa lei exatamente vai fazer o que nós temos aqui. Se eu fiz alguém perder um braço numa encarnação passada, nesta eu teria que perder também um braço. Isso seria a lei de Talião, muito aplicada na época de Moisés, chamada olho por olho, dente por dente. É claro que, apenas por analogia, o sujeito fez alguém perder o braço, vamos dizer, ele perde uma falangezinha de nada para não ficar à toa, não é? Mas não é a coisa linear. É isso que é muito importante que nós coloquemos na nossa mente. Se nós fizermos alguém perder um braço, eu não tenho que perder o braço nessa encarnação. Porque Deus não trata os seus filhos dessa maneira. Ele trata de maneira diferente. A lei de Deus, portanto, ela é sábia e bondosa. E o universo forja uma dinâmica onde o que importa não é devolver um castigo. Atentem para esta frase. O que importa não é devolver um castigo, uma punição, mas propiciar um crescimento. É muito importante isso. Não devolver um castigo. Porque que Deus seria esse que a gente ainda acha em algumas pregações, em algumas leis, algumas religiões, não é? Não, ele tem que pagar porque ele fez dessa maneira. Não é, a coisa não se processa dessa maneira. A finalidade é que aquele espírito cresça. Ele vai entender o processo evolutivo e vai mudar. E André Luiz é muito interessante, quem já leu Evolução em Dois Mundos, o que ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos.
muito importante nós atentarmos para cá, que ele próprio escolheu. Desse modo, entre outras frases que ele tem, eu pensei, desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, a linguagem da época. Padecemos sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas isso não constitui a influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação originariamente toda nossa, de tornar a ser o que fomos em contraposição ao que devemos ser. Esse finalzinho é muito importante, de tornar a ser o que fomos em contraposição ao que devemos ser. Ou seja, na nossa consciência está escrito lá, não, você está errado, você sabe que você está fazendo uma bobagem. Então agora depende de você sair em frente e mudar todo o seu caminho. Portanto, ao escolher, André Luiz continua, o homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, o caminho do erro, atentem para cá, determina em si uma ação de igual intensidade e em direção contrária, que anula no mesmo instante o desequilíbrio no geral, ficando somente a anomalia em sua própria intimidade. O que ele quer dizer? Está lá dentro da consciência, ele sabe do que ele fez ou deixou de fazer. Até que, pela lei do retorno, ele volte ao equilíbrio, refazendo o caminho percorrido em sentido contrário e entrando novamente no campo de ação determinado pelo amor. Esse voltar à lei pode ser mais ou menos rápido, de acordo com a conscientização da criatura e a sua vontade de corrigir o erro. Foi o que nós falamos há pouco. Pode ser mais ou menos rápido. Se esse espírito está no plano espiritual, ele sente a necessidade de mudar e ele recebe a ajuda de mentores amigos, ele reencarna mais rápido. Senão, ele fica por séculos e séculos sem reencarnar, até que um dia ele venha. Ele não vai nunca escapar disso. Portanto, assim temos espíritos que se arrependem rapidamente e consertam o passo. Outros insistem na rebeldia e vão gerando erros em cima de erros, demorando séculos e mais séculos no resgate dos mesmos. Muito interessante esse pedacinho aqui também. Se nós queremos consertar o passo, nós consertamos logo. Senão, nós vamos cometendo mais erros e vamos demorando mais. E André Luiz, ele diz que o centro coronário atua como um diretor em relação aos órgãos e é o órgão responsável pela implementação desta lei no espírito. O que André Luiz está querendo nos dizer aqui? A nossa consciência. Nós não nos escondemos dela. Nós podemos esconder dos outros, mas de nós mesmos jamais nós vamos nos esconder. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu estou errado, ou eu sei que eu estou certo. E para concluir, o homem só é verdadeiramente livre antes de pensar ou de agir. Então nós só somos livres antes de nós pensarmos. Quando nós pensamos, nós agimos, nós agora temos a responsabilidade por esse agir, por esse atuar. Portanto, a partir do instante em que já emitiu uma ação em determinada direção, fica condicionado a um retorno, que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar. Portanto, a lei de causa e efeito tem por objetivo o quê? O bem da criatura. Não tem um caráter punitivo, mas sim uma ação educadora no sentido de fazer o ser reconhecer o seu erro. Você tem que reconhecer o que você fez e dizer, eu errei. Portanto, tem a finalidade também de indicar-lhe o caminho mais curto do acerto. E nós temos em Pedro, na sua epístola, que muitos conhecem, ele diz, o amor cobre a multidão de pecados. O
O que Pedro quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que não é preciso sofrer para resgatarmos uma dívida, mas através da vivenciação do amor podemos atingir o mesmo alvo de uma forma mais ampla e sem dor. Então, se nós cometemos um ato, o pior que tenha sido na outra encarnação, se eu estou nesta e eu ajo agora com amor para com o meu semelhante, eu vou resgatar aquela falta. Como eu lembro, não precisa ser olho por olho. Se eu mudo totalmente a minha maneira de ser, pela bondade, pelo carinho, pelo amor, eu vou automaticamente resgatando os meus erros do passado. Refletamos sobre isso e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Muito obrigado.